Olá a todos, boa noite. Estamos aqui para mais um encontro, né? Espero que todos estejam bem, sejam todos bem-vindos. A nossa quarto webinário, né? E a aula de hoje será sobre como ter uma boa comunicação com os idosos. Bom, a comunicação com os idosos é uma arte, né? Mas uma arte que pode ser aprendida. A gente tem que ter calma, falar de forma mais clara, tudo isso a gente vai ver e vai acompanhar durante a aula. Bom, eu vou dar um tempinho para a chegada das pessoas, né? Acabamos de começar, né? E eu queria dizer que, além de ter calma, de falar de forma clara, né? Existem outras formas da gente se comunicar. E com a idade, muitas vezes, algumas alterações, elas interferem nessa comunicação, né? As alterações nos sentidos, né? Fala, audição, visão, né? Mas nada que possa comprometer a vivência, né, desses idosos, né? E também, hoje, na aula de hoje, a gente vai tentar orientar para que as pessoas tenham uma melhor forma de comunicação, possam refletir sobre isso, né? O objetivo da aula, que hoje, é mostrar a importância da gente manter uma boa comunicação com os idosos, né? Depois, nosso próximo encontro será sobre a questão na relação, a comunicação na relação de cuidados, que é um complemento, seria um complemento desse webinário, né? Explicar as mudanças que acontecem no processo de envelhecimento também, relacionados a essa questão, que é a questão da dificuldade, né? Ou vamos pensar assim, não a dificuldade, mas como a gente pode facilitar a questão da comunicação nos idosos, ok? Bom, eu vou pedir para vocês irem colocando aí, que eu gostaria de saber de onde que vocês estão falando, tá? Qual a profissão de vocês? Vocês podem colocar qual é o interesse de vocês em relação a esse tema, tá? E eu espero que seja uma aula agradável a todos, que traga conhecimento, né? E traga também um impacto para os idosos, né? Que sejam os que vão recebendo vamos dizer assim, essa aula de hoje, recebem o reflexo do aprendizado, né? Como você vai se comunicar melhor com essas pessoas, ok? Vamos aguardar mais um pouquinho, porque é 19 horas, a gente marcou para 19 horas o início. Eu vou aguardar um pouco, tá? Se não se importarem, quem já entrou, para que a gente possa dar início à nossa aula, tá? Propriamente dita. Quero dizer para vocês que eu estou muito contente com esses encontros, nesses webinários, que eu espero que seja aproveitado por todos, seja algo que seja vamos dizer assim, impactante para a comunidade de idosos. Então, eu espero que seja algo bem produtivo, né, a nossa aula. Esperar mais uns 5 minutinhos, né, para que a gente possa dar início. Depois vocês coloquem aí ainda o nome, quem são vocês, de que cidade vocês estão falando. A Thelma já falou aqui, boa noite. Olá, Thelma, tudo bem? Como vai? Seja bem-vinda. De que lugar você está falando, Thelma? Vamos ver se a Thelma está aí. Assim ela já nos responde de que lugar que ela está falando, né? O interesse dela nessa aula. Vamos ver aqui. Doutora Denise Caixeta. Boa noite, um prazer estar com vocês na noite de hoje. Sou presidente de Presidente Prudente. Presidente Prudente, interior de São Paulo. Bem-vinda, doutora, bem-vinda. E a profissão, doutora? Eu gostaria de saber a profissão também, que é importante a gente saber. Ai, que ótimo! Sítio do
Quinto Bahia, da Bahia, que legal, que legal, que legal, o Gilmar, né? Eu queria saber de onde vocês são. O Gilmar é da Bahia, a doutora é de Presidente Prudente. O que vocês fazem aí? Por que o interesse no envelhecimento? Por que o interesse nesse tema? Vamos ver. Estou esperando, hein, a resposta da doutora Denise e do Gilmar. O que vocês fazem aí? A doutora é doutora em quê? E o Gilmar faz o quê aí na Bahia? A Thelma também. A Thelma chegou. E Thelma, boa noite. Boa noite, Thelma. Vamos esperar mais um pouco, o pessoal está entrando. Empreendedor, boa, Gilmar. Empreendedor, ótimo. Interior de São Paulo, sou advogada, meu interesse, pois atuo na área e estou como presidente da Comissão de Direitos dos Idosos. A presidente da Comissão dos Direitos dos Idosos da OAB de Presidente Prudente. Bem-vinda, doutora Denise. Espero contribuir com o meu saber para um melhor desempenho da sua atividade aí, Presidente Prudente. Tenho grandes amigos, advogados que advogam na causa do idoso. O Gilmar é empreendedor. Empreendedor em que área, Gilmar? Do envelhecimento também? E a Thelma é de Pernambuco e ela é agente comunitário de saúde. É muito legal, legal. Que bom, o Brasil aqui presente. Bom, vamos dar início, então. Obrigada, senhora, doutora Denise, que está aqui, abrilhantando aqui também nosso chat aí. Espero que eu possa contribuir um pouco com o meu saber para que... porque, assim, a comunicação, ela tem um papel importante quando a gente pensa no envelhecimento, né? Que várias áreas deveriam estar preparadas para conversar com esse público. O Elzio, boa noite. Elzio, boa noite. Da Bahia, técnico de enfermagem, seja bem-vindo também. A comunicação, ela está presente nas várias áreas, né, de atuação, onde tem idoso, né, aonde o idoso pode ir, há uma necessidade de um treinamento desses profissionais que trabalham com este público, né? Na comunicação, ela se faz muito importante, porque, assim, imagina, se você está oferecendo um serviço para um idoso e não consegue passar a informação adequada para esse idoso, né, e ele não consegue compreender aquilo que você está tentando comunicar a ele, fica muito difícil que aconteça alguma coisa, que o objetivo da informação ela se concretize, né? Então, eu acho que é importante a gente falar sobre esse tema, que é a comunicação com idosos. E no meu próximo webinário da semana que vem, a gente vai falar sobre a construção da comunicação nas relações de cuidado, ok? Bom, o Gilmar já falou aqui que ele é da loja de cosméticos, ele tem uma loja de cosméticos que também precisa aprender a falar com esse público, é o que eu estou falando, né? Como é que a gente vai falar com esse público? Como é que a gente vai poder realizar o nosso trabalho, seja qual for, onde a gente tem que manter uma interlocução com esse segmento, que é o do envelhecimento, né? Então, o Elzo diz isso aqui, que ele trabalha com idosos e bem sei a importância da comunicação. Isso mesmo. Uma boa comunicação, agora vamos já entrar na nossa aula. Uma boa comunicação, ela não está... ela tem um poder de concretizar o nosso objetivo, né? O objetivo de quem está querendo comunicar, né? Porque, às vezes, a gente, por exemplo, eu que trabalho com idosos mais frágeis, eu preciso que os meus profissionais mantenham uma comunicação efetiva com esse idoso para que a gente possa conseguir realizar
o nosso trabalho, que é o trabalho de cuidados, né? Então, muitas vezes, uma comunicação mal feita, mal elaborada, com um manejo muito inadequado, ele pode resultar numa outra situação, que é uma situação de não realização da tarefa que a gente está ali para executar, né? Então, por isso, esse é um tema difícil e um tema que pouca gente fala, porque, assim, a gente tem uma cultura onde as pessoas, ultimamente, elas não têm muita paciência de falar com os idosos, né? Então, isso dificulta essa comunicação num tempo onde a gente vive a velocidade da comunicação. Eu vou falar disso agora. Então, vamos lá começar a nossa aula, tá? Maria Silva, também seja bem-vinda. Da onde você é, Maria Silvia? A gente queria saber de onde vocês são. Aliás, a minha equipe aí de bastidor podia colocar aqui no chat para as pessoas irem deixando, né? Da onde elas são, que lugar, né, do Brasil elas são, que lugar elas estão, e a profissão delas, tá? Para que a gente depois possa acompanhar isso. Bom, vamos começar então a aula. Bom, continuando a reflexão que eu fiz, que eu comecei a fazer, né? Às vezes a gente não tem paciência para trocar com os idosos, para trocar informações, né? Troca significa eu dou alguma coisa e você me devolve outra, certo? E a gente não tem, muitas vezes, paciência, né, para esta troca. Porque a gente parte do princípio que muitos idosos, né, eles não sabem tanto quanto a gente sabe, né? Ou que eles não têm algo que possa interessar a nós, né? Algo que a gente possa aprender com eles, porque a gente parte do princípio, numa cultura como a nossa, né, de que tudo que é velho não tem significado, não tem aquilo que não tem mais nada para oferecer. Então a gente muitas vezes não tem paciência para ouvir esses idosos, né? Então isso cria um desinteresse de quem, vamos dizer assim, seria o receptor, né, de quem vai ouvir, né, esses idosos, ou tentar decodificar. Aqui eu já estou usando alguns termos que são termos mais técnicos, né? Decodificar aquilo que aquele idoso está tentando nos apresentar, trazer para a gente, né? Bom, mas nas antigas civilizações, os idosos eram muito respeitados, porque eram eles que detinham primeiro a memória, detinham o saber cultural, né? Muitas vezes espiritual, e eram eles que traziam a memória histórica, né? Então, esses jovens, eles respeitavam esses idosos. Então, os idosos tinham um lugar social nas antigas civilizações, porque eles eram detentores do quê? Desse saber que a gente acumula ao longo da nossa vida, né? O saber histórico, da cultura, o saber espiritual, tudo isso. Hoje, o que acontece muito? O que acontece, né? A nossa sociedade, ela é estruturada e valoriza o quê? A tecnologia, né? A velocidade da informação. E a gente tem que saber que, muitas vezes, os idosos, eles estão num outro tempo, no sentido, não que eles não estão no nosso tempo, eles estão no nosso tempo, eu sempre digo isso, quando muitas vezes eu sou psicóloga clínica também, eu faço atendimento para idosos, ele fala, mas agora não é mais meu tempo, lá no meu tempo. Eu sempre falo, não, o seu tempo é aqui e agora, né? Esse é o tempo de todos nós. Sejamos velhos, sejamos mais jovens, crianças. Então, o nosso tempo é aqui. Só que, ultimamente, a nossa sociedade ela tem se estruturado numa questão da informação com tecnologia e muito pautada na questão da velocidade, né? A velocidade, como essa informação ela circula, né? Como é que são feitas as trocas. E os idosos, pela própria natureza, né, nossa, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando cada vez mais, vamos dizer assim,
um pouco a nossa velocidade vai diminuindo em vários aspectos, né? A gente diminui, a gente fala que o speed da velhice ela é diferente do speed da juventude, né? Então a gente tem esse conflito aí. Por isso que os idosos eles perderam esse lugar, porque o ritmo deles é outro, o tempo é diferente. E por isso a dificuldade da gente estabelecer muitas vezes uma comunicação efetiva, porque está em desacordo essa velocidade, né? Fora que esses idosos não têm mais o lugar do detentor do conhecimento, né? Tem o lugar da onde, muitas vezes, daquele que tem que ficar quieto, daquele que não sabe de nada, então ele não tem nada para oferecer, ele não tem nada para falar. Quando isso é totalmente ao contrário, né? Idosos têm muito a oferecer, eles são a memória viva, né? A memória histórica viva da nossa cultura, dos nossos hábitos, tudo que vão se transformando, lógico, mas eles trazem isso, né? E a comunicação, para a gente pensar numa comunicação efetiva, ela depende do interesse de quem ouve, né? De quem ouve, o interesse e a disposição de quem está ouvindo. Se então quem está do outro lado não está interessado em ouvir, porque essa pessoa não tem nada para te oferecer, então o que a gente pode esperar da comunicação com os idosos, né? Então não é o idoso que não consegue, não sabe se comunicar, não é o idoso que não consegue se comunicar. Talvez a nossa sociedade ela não está preparada para ouvir e para acolher esses velhos, né? Então, esse desinteresse que esses jovens eles demonstram, ou que a sociedade, não vou falar os jovens, mas a sociedade em si, demonstra em relação aos idosos e ao ritmo desses idosos, eu considero como desrespeito à velhice, né? E na hora que a gente começa a ver esse indivíduo, né, como um sujeito, essa pessoa que envelhece, que tem um outro ritmo, mas tem para oferecer, a gente muda essa perspectiva e muda esse olhar, vira a chave, né? Eu sempre falo nas minhas aulas, a gente tem que virar essa chave onde a gente vê o idoso como um indivíduo que não tem mais nada para nos oferecer. Pelo contrário, tem muito para nos oferecer. Nas antigas civilizações, os idosos tinham um lugar de destaque, né? Existem algumas tribos africanas ainda em estado mais primitivo, onde os velhos eles têm um lugar de muita importância, né? Onde eles são conselheiros, eles são aqueles que falam sobre vamos dizer assim, as tradições orais, né? Vai passando isso para as pessoas, né? Passando para os mais jovens, para as outras gerações. E a gente perdeu isso na nossa, vamos dizer assim, nessa nossa sociedade, né? Bom, depois de tudo isso, primeiro a gente tem que entender o que é comunicação, o que é se comunicar, né? Comunicação humana é um processo que envolve a troca de informações. Eu falei aqui, comecei falando que a gente trabalha com troca, né? Comunicação é troca, né? Entre um e outro, ou entre um e muitos, né? A gente está sempre comunicando, né? De informação, se utiliza de sistemas de símbolos, sinais como suporte para esse fim. Então, a gente tem que ter, né, uma série de sinais e símbolos para a gente poder viabilizar essa comunicação, trocar com o outro, fazer com que o outro entenda, né, aquilo que eu estou querendo comunicar. Comunicar é uma palavra derivada do termo latino comunicare, que significa partilhar. Eu falei trocar, né? A gente partilha, participar de algo, tornar comum o meu desejo, a minha ideia, né? O que eu tenho que informar, né? Aquilo que eu preciso compartilhar com o outro, né? Então, isso é a comunicação humana, que eu não vou entrar muito a fundo, porque aqui nossa aula não é propriamente sobre a comunicação, mas a comunicação com idosos. Por isso que a gente aqui contextualiza só a comunicação de uma forma mais breve. Bom, tem uma forma de transmitir e ou receber, né?
Bom, na comunicação, a gente estabelece um relacionamento produtivo com o meio também que a gente está, né? Ali onde a gente está, eu vou dizer como eu quero, se eu posso sentar ali ou não, como chama esse objeto, o que é isso, né? Por onde eu posso caminhar, como é que eu me relaciono com o outro, quem é essa outra pessoa, que nem a gente aqui agora, que eu estou perguntando de onde vocês estão me ouvindo, né? Que lugar vocês estão, o nome de vocês, a profissão, para que a gente possa estabelecer um relacionamento produtivo aqui, né? A gente troca informações, manifestar desejos, ideias e sentimentos, né? Então, olha a comunicação, como a gente tem ela é tão importante porque ela viabiliza a nossa existência, né? Como um sujeito, o bebê, quando ele chora, ele comunica para a mãe que ele tem fome, ou que ele tem frio, ou que ele está precisando trocar fralda, ou que ele está incomodado com alguma coisa, né? Então, a gente começa nessa relação, né, de troca, que é se comunicar desde os primeiros momentos, né, que a gente nasce, com a nossa mãe, com os nossos cuidadores e com quem está ao nosso entorno. As formas de transmissão, de transmitir e receber mensagem. A gente tem a palavra escrita, né, que a gente, na língua, né, a gente tem textos, livros, ou a gente faz um bilhete, a gente pode mandar uma carta de amor ou uma carta de desamor. A gente hoje trabalha muito no WhatsApp, né? Que é numa velocidade tal que a gente trabalha com a palavra escrita, que vem se modificando também, né? Mas aí já é uma questão da cultura, da língua, dela se adaptar à questão cultural. Mas vamos pensar, a palavra escrita, né? É uma forma da gente se comunicar com o outro, se comunicar com um grupo, né? A palavra falada, que eu estou na palavra falada, eu estou aqui me comunicando com vocês, trazendo o meu saber para vocês, através dessa forma, né, de emissão, né, vamos dizer, que comunica, né? Então, a palavra falada, que a gente pode incluir aqui também a linguagem. A expressão corporal, né? A expressão corporal é algo que nos traz grandes conteúdos quando a gente trabalha com idoso, né? Principalmente com idosos mais frágeis, a questão da expressão corporal nos fala muito, porque muitas vezes vocês vão ver aqui que com o envelhecimento, algumas capacidades sensoriais e cognitivas, elas entram, vamos dizer assim, numa diminuição, né, da capacidade desses sentidos, da questão cognitiva, que vai prejudicando, né, a comunicação através de outras vias, auditiva, visual e até de processamento cognitivo, né, de como eu compreendo aquela frase, né, da linguagem, dependendo de como eu tenho um comprometimento. E isso, o corpo, ele fala, a expressão do rosto é universal, né? Mesmo que a gente não consiga, talvez, mais ouvir nitidamente, mas quando você está desconfortável no ambiente, você pode comunicar através disso. A gente está falando aqui de comunicações verbais e não verbais, né? Quando eu falo da expressão corporal, e quando eu falo de corpórea, eu estou falando também de toque, né? De aproximação, né? Quando eu me aproximo do outro, porque a gente tem uma área, a gente tem um tanto que nos protege quando a gente se sente invadido. O outro está me comunicando que ele está me invadindo e eu me sinto invadida, eu não preciso nem falar, nem ele falar, mas eu posso me sentir invadida pela aproximação do outro, dependendo de como é feita essa aproximação, né? Muitas vezes, muitas pessoas chegam para os idosos e ficam falando muito perto ou gritando, a gente vai falar sobre isso aqui, né? E há um desconforto dessa pessoa, desse idoso, porque, primeiro, há uma invasão corpórea, né? De um corpo invadindo um perímetro, ou seja, uma área, que é uma área que a gente mantém no nosso entorno, né?
que nos garante a nossa privacidade e a nossa integridade corporal, inclusive, né? Então, a fala, né, é um tipo de comunicação, né, que aí depende, imagina, tem várias coisas, tem o tom de voz, tem a velocidade que a gente fala, né, as expressões que a gente vai utilizar, né, se tem repertório ou não para aquelas expressões. Imagina um jovem que tem um monte de expressões que eu vou dizer que algumas eu nem sei o que é, e um idoso, né, onde você usa determinadas expressões que não cabem nesse universo desse idoso, porque ele nem tem, muitas vezes, repertório para ir, né? Bom, então é isso aqui, vamos mudar. Bom, na comunicação, a gente precisa ter um emissor, né? Alguém que vai emitir, alguém que vai falar, ou alguém que vai comunicar, seja na escrita, seja na expressão corporal, seja na fala, né? A gente vai ter um outro que vai ser o receptor, alguém que vai receber aquela informação, né? E a gente precisa ter um aparelho para recepção, tá? O que é o aparelho para recepção? E para emissão também, né? A gente precisa ter equipamentos para emissão no sentido do quê? Para emissão, vamos pensar, a gente tem que ter a fala, né? Ou a gente tem que ter a capacidade da escrita, ou a capacidade de poder colocar aquilo que a gente quer transmitir em expressão corporal também, né? Então, a gente precisa ter um aparelho emissor e um aparelho receptor, né? O aparelho emissor, tudo bem, a gente quer falar sobre aquilo que as nossas ideias, as nossas informações, mas a gente tem que saber como a gente vai comunicar, principalmente para quem a gente vai comunicar, né? Será que esse indivíduo receptor tem aparelho de recepção capaz de receber essas informações, né? Será que ele tem uma capacidade de decodificar, ou seja, de compreender aquilo que eu estou querendo dizer para ele? Então, vamos pensar, se o emissor for um japonês e o receptor for um brasileiro, e eles tiverem a capacidade auditiva, o aparelho de recepção e emissão totalmente preservado, vai acontecer a comunicação? Não, porque a comunicação é a troca. Precisa haver a troca para haver a comunicação. Se não houver essa troca, não há comunicação. Se o emissor ele manda, né, ele vai mandando informação, mas o outro não compreende, o receptor, não acontece a comunicação. Não existe comunicação. Então, a língua é importante, né? Os métodos usados para se estabelecer essa comunicação. Então, olha a importância que tem quando a gente se aproxima desse idoso. Como é importante a gente conhecer quem é esse indivíduo, que é o receptor, o indivíduo que vai receber a informação, né? Quem é esse indivíduo? Os sistemas para recepção da mensagem no homem são os órgãos do sentido, né? Audição, olfato, tato, paladar, visão, né? Só que a gente tem questões cognitivas que podem impactar nisso também, ok? Sistema de símbolos e sinais na comunicação. Então, a pintura, né? A gente pode pensar como um símbolo, né? Os gestos. Eu vou trazer aqui um símbolo que é assim, ó. Quando eu faço assim, o que vocês pensam? Não precisa muito. Um I com uma rodinha em volta, né? Um círculo em volta. É o símbolo do Itaú. A gente não precisa muito, a gente faz isso. Tem até uma propaganda que a moça faz isso, né? É um sinal, vira algo que nos remete diretamente a um produto, a algo, né? A um serviço, né? A gente não precisa nem escrever lá, Banco Itaú, já está lá, né? Os gestos, a fala, a escrita, os sons também nos comunicam, né? Então, comunica, por exemplo, um cachorro que late, é um som que nos comunica que ali tem um cachorro. Ele não está falando, né? Ele está emitindo um som, né? E esse som nos leva. Uma buzina, por exemplo, está dizendo o quê? É um som.
Ó, cuidado, vem um carro aí. E as figuras que a gente pode ver, que são as imagens, tá? Aqui quando ele fala figuras, ele está falando de imagens, ok? Bom, e as alterações na comunicação na velhice? O que acontece com os órgãos do sentido, com a nossa cognição, que pode impactar, né, na nossa comunicação na velhice? Primeiro, a perda da acuidade auditiva, ou seja, diminuição da capacidade de ouvir. A gente tem alterações na voz à medida que a gente envelhece, certo? Alterações na linguagem, ok? Muitos idosos, eles esquecem a palavra, ali naquele momento não aparece a frase, frases muito longas. Vocês vão ver que determinados idosos, eles falam frases curtas, né? E não frases muito longas, né? Eles podem contar uma história com várias frases curtas, né? Isso a gente assiste muito isso. Alteração da motricidade oral. Toda essa cavidade oral, né, ela também tem uma dificuldade de articular, né, muitas vezes algumas palavras, né? E outra, o principal delas é deixar de estabelecer relacionamento. Tudo isso pode resultar numa forma desses idosos deixarem de se relacionar com o outro, né? E a falta de... nós somos seres sociais, imagina, essa falta de manutenção das relações, né, pode levar esse idoso a um adoecimento, ou uma depressão, ou até mesmo, eu acredito que o isolamento leva esse idoso a perdas cognitivas, né? Assim, a uma demência. Não, eu acredito, não, eu tenho certeza que a perdas cognitivas, sim, porque a gente acabou de ver isso na questão do isolamento pelo Covid, né? Idosos que ficaram isolados, ou seja, ficaram sozinhos nas suas residências. Depois de alguns meses, quando você volta para ver esses idosos, ou quando você, no atendimento clínico, você vê que eles vão ficando com a memória comprometida, eles vão ficando em estados depressivos, né? Eles têm alterações de linguagem. Então, imagina como é importante a comunicação, porque ela insere o indivíduo na vida social, né? E a falta dessa comunicação, ela pode levar esse indivíduo para o isolamento e esse indivíduo começar a aparecer, a surgir, né, algumas alterações, vamos dizer assim, mais subjetivas ou psicológicas, né, desses indivíduos. Bom, manter e negociar a identidade social também, né? A comunicação mantém a minha identidade social, né? Determina rumos para a minha vida, para a minha própria vida. Eu vou dizer qual é o meu desejo, quem eu sou, né? Por que eu estou aqui, o que eu desejo, o que eu quero para mim, né? Então, vocês vejam que a comunicação é muito importante. Ouvir, né, os idosos, uma vez que eu já falei aqui que a gente não tem mais paciência de ouvir os velhos. Bom, eu trabalho com velhos há 24 anos e eu gosto de ouvir os idosos. E quando eu tenho que ouvir um idoso, eu tiro, olha, eu não quero interferência, ruídos, eu vou ouvir só esse indivíduo, né? A gente vai ver aqui mais para frente que os diálogos mantidos com pessoas muito idosas, que já apresentam um declínio, vamos dizer assim, das suas capacidades, dos seus sentidos, é necessário que o ambiente seja feito num ambiente tranquilo, sem ruídos, com tempo. Para trabalhar com velhos, a gente precisa de tempo, tá? O tempo dos velhos é um outro tempo diferente do que a gente vive hoje, ok? Que é o da velocidade, tudo rápido, tudo, né? Bom, a importância da voz. Ela é usada nas atividades de vida diária, né? A voz, olha, eu quero comer, preciso tomar banho, né? Onde é o banheiro, né? A gente usa a voz também para isso. Ela se altera com a idade, com o sexo, e depende da personalidade. Ela também define, né, também a idade que a gente tem, o sexo e a personalidade, né? Então, que idade eu tenho? Quando a gente às vezes ouve uma pessoa no telefone e fala, nossa, como é jovem, né? É uma mulher falando, né? E uma personalidade mais forte, olha, o jeito de eu me comunicar, eu sou uma pessoa que eu tenho uma personalidade mais forte, e às vezes o jeito de eu falar parece um pouco mais imperativo, mais forte.
a comunicação, né? Ou seja, a minha voz, como eu me comunico com o outro, ela tem essas características e tem de outras pessoas. No relacionamento pessoal, no convívio social, na expressão de sentimentos, emoções, ideias e pensamentos, e na profissão. A comunicação ela tem que ser adequada, né? Dependendo de com quem eu falo, como eu falo, e da minha profissão. E para o que eu estou querendo comunicar, né? A voz, ela envelhece, então a voz, ela envelhece, né? Chamada presbifonia, né? Não vou me ater muito aqui. Dependendo da história de vida dessa pessoa, das questões das doenças, questão emocional, as laríngeas, quer dizer, a gente tem que cuidar da nossa voz, né? A questão auditiva, a questão social. É universal, tá? Isso, e inerente ao indivíduo. O seu início, desenvolvimento e grau de deterioração depende de cada indivíduo. Então, depende do tipo de vida que você tem, do estilo de vida que você tem, né? Dos hábitos. Isso tudo depende para que você. A prebiascusia é a perda da sensibilidade auditiva resultante do envelhecimento. A gente, à medida que a gente vai envelhecendo, a nossa capacidade auditiva, ela também, como outras capacidades, elas tendem a diminuir. Elas podem começar aos 20, 30 anos e ser incômoda social. Quando a gente fala que é incômoda socialmente? Depois dos 50, porque a gente já não ouve, né? Como a gente ouvia, pode criar situações, pode, tá? Eu sempre falo que pode, para não generalizar a velhice. Existem vários velhos, vários tipos de velho, né? Então, pode ou não. 60% da população acima de 65 anos vai ter alguma perda de capacidade auditiva, tá? Mais perceptível ou menos perceptível. Pode ser bilateral, tá? Pode ser dos dois ouvidos, ou e para tons de alta frequência. Por exemplo, você quer conversar com o idoso, não grita, porque tons de alta frequência, o idoso ele se sente incomodado. Por isso que muitas vezes, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente não aguenta mais sons muito altos, muito barulho, intensidade de barulho, né? Porque a nossa capacidade de discriminar, né, esses tons, ela vai ficando comprometida. Eu não vou entrar nisso aqui, né? Porque a gente aí entraria mais, seria mais uma aula mais aprofundada, né? Vamos lá para o próximo. Bom, e as implicações dessa falta de comunicação, né? Vamos dizer assim, impossibilidade de se comunicar, porque a pessoa não ouve, né? E o outro não consegue estabelecer uma comunicação com ela efetiva, porque não consegue entender essas perdas, né? Vamos dizer assim, uma menor habilidade de manter relações e diálogos resultando no indivíduo, reações psicológicas sérias, como isolamento, eu falei aqui, né? Uma frustração pessoal, estou ficando velho, ninguém me ouve mais, sabe? Para que eu vou gastar meu tempo, né? Isso vai estressando a pessoa, porque ela não consegue entender o que o outro está falando, os barulhos, não discrimina mais os barulhos, os ruídos que estão em torno, né? Então, compromete a relação com a família. Esse idoso fica muito irritado, muitas vezes ele não quer, nas festas familiares, estar conversando, estar mais, vamos dizer assim, participativo, né, disso. E como eu falei aqui, esse isolamento pode levar a um quadro depressivo, pode levar até um quadro demencial, né? Se a gente for pensar, uma pessoa num estado muito depressivo e de isolamento total, né, ela vai desconectando, né? Fazendo uma desconexão com o mundo externo. O idoso, portanto, ao enfrentar situações de frustração, se afasta das situações de comunicação. Então, assim, como ele não consegue estabelecer um diálogo com o outro, não consegue se manter socialmente integrado, ele vai se afastando, né, das situações de comunicação. Então, aí você convida, olha, vamos lá, eu já vi situações assim de idosos que iam para a igreja sempre, né, e que aí a idosa começa a falar, eu não quero mais ir. E aí a família não sabe por que ela não quer ir. Por que será que ela não quer ir? Ela está deprimida. Às vezes não é uma depressão ainda. É uma situação de frustração diante
dessa situação que ela vai vivendo, e se não tiver alguém, né, que possa conversar e tentar entender o que está acontecendo ali, né? Por que aquela idosa está se afastando dali, daquele lugar que socialmente era tão importante para ela, né? E procurar recursos, que existem muitos recursos hoje, né? Para que esse idoso volte a ter, né, na sua vida essa possibilidade de frequentar a igreja ouvindo o que está ali, né? Não só indo só como um corpo presente, mas como um sujeito mesmo, né? Fora a segregação, que a gente começou falando disso lá no começo da minha aula, onde eu falei, a sociedade de hoje, ela segrega os idosos. Imagina um idoso que não está ouvindo bem, ou que não está enxergando bem, ou que não está compreendendo o que eu estou falando, porque a velocidade da fala do outro é muito além do que esse idoso pode, vamos dizer assim, decodificar ou processar, né? A gente vai falar da questão cognitiva, ou está numa linguagem que ele não entende o que você está falando, então você tem que se aproximar da linguagem dele, não ele se aproximar da sua linguagem, né? Então, é disso que a gente está falando. Ou fazer um meio termo, né? Criar recursos e repertório para esse idoso para que ele possa entender aquilo que você está falando, né? Olha lá, implicações, incapacidade auditiva, igreja, teatro, cinema, rádio, sons ambientes e TV, tá? O idoso, por exemplo, você já viu, pega um idoso e coloca em frente à TV e deixa ele lá quando ele é um idoso, por exemplo, que ele não tem uma capacidade de dar uma resposta, e às vezes ele nem está ouvindo, né, aquela televisão, ou está ouvindo num tom que está perturbando, né, essa audição dele, e ele, muitas vezes ele está ali e não, né, e o cuidador ou quem está cuidando não está se dando conta disso, se está confortável ou não aquela situação para ele. Problemas de alerta e defesa, então, quando a gente não ouve, por exemplo, a gente não pode ouvir uma sirene de um incêndio, por exemplo, né? Um alarme de uma emergência, né? Uma buzina de um veículo, ou mesmo o som de um veículo se aproximando, né? Tudo isso, uma campainha que toca, né? O telefone que toca, muitas vezes esses idosos não ouvem mesmo, né? Então, isso compromete, a questão auditiva compromete. Nesse caso, quais são as estratégias de comunicação? O que eu tenho que fazer para poder tentar estabelecer uma boa comunicação, um bom emissor, né? Comunicar de forma adequada esse idoso, ou seja, esse receptor, que é uma pessoa idosa que está do outro lado. Primeiro, eu tenho que manter uma relação focada nesse sujeito, tá? Então, não adianta eu estar falando e respondendo o WhatsApp, por exemplo, tá? Não adianta eu estar falando com ele e falando com outra pessoa, ok? E eu tenho que chamar a atenção dele primeiro, pelo nome, que é o primeiro, vamos dizer assim, a estratégia principal é chamar esse indivíduo pelo nome dele, né? Primeiro, bom dia ou boa tarde, seu nome, né? O nome do senhor é tal, se eu souber o nome dele já, eu falo, o senhor quer que seja chamado como? De Maria, de Mariazinha, como o senhor deseja ser chamado? Se ele é assim, a gente faz isso muito com o cuidador, né, de idosos, porque muitas vezes esse idoso, a família já nos comunicou qual é o nome que ele tem, muitas vezes já nos falou qual é o apelido, tem muitos idosos que têm apelidos, que a família chama, né, pelo apelido, mas aí a gente pergunta para esse idoso se ele quer ser chamado. Então, a gente primeiro chama a atenção desse indivíduo para a gente. Oi, né? O senhor é o fulano de tal? Sim. Aí você se apresenta. Eu sou a Marguerita. Então, estou chamando a atenção dele. Olha, eu sou a Marguerita, eu trabalho aqui, ou eu vim aqui para prestar um serviço. Eu chamo a atenção dele, tenta manter a atenção dele focada em você. Falar de frente, próximo da pessoa, sem invadir a pessoa. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem uma área, nossa, pensem nisso. Se alguém que você não conhece, ela se aproxima muito de você, até um desconforto, né? Que a gente sente, né? Por isso que a gente tem que manter uma certa distância, ok?
Dando pista visual. O que é pista visual? Eu sou a Marguerita. Eu estou falando aqui de frente e eu estou falando pista visual. Eu sou a Marguerita, né? Aumentar a iluminação do local onde a gente conversa. Eu falei sobre isso também, um lugar claro, um lugar sem ruídos, né? Para que ele possa me ver, porque lembra os órgãos do sentido, a visão, o olfato, né? O paladar e a audição. Tudo isso está captando todas as mensagens que estão sendo mandadas para mim, né? Isso. Não coloque obstáculo na frente do rosto. Então, o celular, a gente tem mania de, né, de estar aqui com o celular, né, ou tá vendo. Isso aqui está em frente ao nosso rosto. Nada disso. Você está falando com aquele indivíduo, você está focado nele, né? Falar claramente e diminuir a velocidade. Eu quero que vocês lembrem do que eu falei no começo dessa aula. A nossa sociedade está estruturada numa questão muito pautada na velocidade da informação, né? Então, a gente fala de forma muito rápida. Como tudo está rápido, a gente vai acompanhando isso, né? A gente não grita, apenas a gente fala um pouco acima da intensidade habitual, ok? Então, sem gritar. A gente usa expressões faciais e gestos para esses idosos que estão com perda auditiva, então a gente sorri, ou a gente faz que está triste, né? Mas não exagera na articulação da fala, né? A gente fala de forma articulada, mas não mostrando muita intensidade, né, nessas articulações. Diminuir o ruído do ambiente, reformular ao invés de repetir, né? Então, eu reformulo a pergunta e não fico repetindo aquilo. Tento achar uma outra forma. Se ele não está entendendo, eu tento achar uma outra forma. Pergunte como ajudar, peça ao idoso sugestões sobre as formas de melhor comunicação. Pergunta para ele por que ele não está entendendo, quais são os pontos que estão fazendo com que ele não entenda. Manter paciência e senso de humor. Paciência é fundamental. Reforça a importância do uso da prótese auditiva, né? Muitos idosos fazem parte. A gente tem uma outra questão na comunicação, que são as comunicações aquilo que a gente quer comunicar nos quadros demenciais, né? Na doença de Alzheimer, o indivíduo não terá dificuldade de dizer as palavras, mas terá dificuldade de escolher a palavra certa e no momento certo, né? Dependendo em que nível da doença de Alzheimer esse indivíduo se encontra, né? Ele vai chegar um momento onde ele não tem mais a capacidade, talvez, de compreensão, né, daquilo que você está falando para ele. Eu costumo dizer que mesmo os idosos demenciados, eles mantêm uma coisa perceptiva, de sensibilidade, de percepção, né? Eu trabalhei muitos anos com idosos com quadro demencial, ainda trabalho, e a gente trabalha muito a questão do toque, a questão do tom de voz, né? A questão do olho no olho, com esses idosos que têm perda cognitiva com quadros demenciais. Tem a perda de algumas habilidades, como a dificuldade de pensar, a falta de concentração, de raciocínio, e a perda de memória e as alterações no comportamento. Então, imagina, na demência tem tudo isso. E como que eu faço para me comunicar com esses indivíduos, né? Então, aqui são quadros muito específicos, com algumas questões bem específicas, né? Por quê? Porque diminui a iniciativa para a comunicação, eles começam a falar menos, dificuldade de formular pedidos, as pessoas têm desejo, mas não conseguem formular, vamos dizer assim, as frases, encontrar as palavras para dizer aquilo que sente e aquilo que quer, né? Esquecem recados e datas, porque a memória está comprometida, dificuldade para aprender e reter novas informações. Então, não adianta eu querer ficar comunicando novas informações. Esse indivíduo não decodifica mais essa informação. A capacidade dele, ou, vamos dizer assim, o aparelho receptor dele, que é o cérebro, né, que seria para a compreensão daquilo que está sendo informado, tem problema, então não vai conseguir. Dificuldade de lidar com dinheiro e cheques. Cheques aqui, a gente pode dizer agora cartão, né? Esses cartões. Então, vocês imaginam para os idosos esses cartões de aproximação, pagamento com Pix, não sei o quê, isso aqui tudo é numa velocidade. Olha a velocidade que você faz um Pix. Então, são velocidades. E pensa no tempo dos idosos, né? E muitas vezes você tem que explicar isso no banco, você tem que explicar isso para a família, por exemplo,
que esse indivíduo, muitas vezes, ele não vai mais conseguir fazer determinadas coisas, porque não vai mais, sabe? O aparelho receptor dele para essas informações já não tem mais a capacidade, e às vezes quer que continue, tem que fazer, e tem, às vezes, esse indivíduo precisa de ajuda para isso, né? E eles falam do passado com maior frequência na demência. Então, eles falam sem parar sobre o passado, que é o que está ali mais presente para eles. Muitas vezes eles esquecem e trocam as palavras, dificuldade para lidar com mudanças, por exemplo, né? Os quadros demenciais têm dificuldade, eles se tornam ansiosos, irritados, dificuldade de leitura e escrita, então a gente não trabalha muito com escrita, leitura a gente vai diminuindo também, tá? Música, a gente trabalha com um tipo de comunicação que é o som, que é muito importante para quem tem quadro demencial. Dificuldade de reconhecer a família e os amigos, até o mutismo, que é total, a não comunicação, né? Não consegue se comunicar. Fatores que aumentam as dificuldades de comunicação. Então, quando a gente trabalha com idosos, né? Então, fazer grandes grupos de idosos não é bom. Não é bom. A gente trabalha com grupos menores que vão ser mais produtivos. Lembra que a gente falou que a atenção tem que ser focada neles, chamar atenção para a gente? Eles têm que ter um tempo maior, porque cada um tem um tempo, uma velocidade. Você pode estar num grupo onde nem todo mundo vai entender o que você está falando, né? Só alguns, dependendo de como você comunica. Bom, pessoas desconhecidas, por exemplo, né? Pessoas que não conhecem, porque se eu já tenho dificuldade de me comunicar, como é que eu vou me comunicar com alguém que eu nem conheço, né? E já apresentando alguma perda funcional, né? Que me dá uma sensação de uma fragilidade. Tem dificuldade de se comunicar com alguns membros da família, por exemplo, muitos jovens que falam uma linguagem que esse idoso não entende, né? Quando o contato não é face a face, isso dificulta. Estilos de conversa breve. Lembra que eu falei para vocês que as conversas vão sendo mais curtas, né? À medida que eu estou falando de velhice mesmo, né? Assim, idosos, bem idosos, né? E ambientes ruidosos, isso dificulta a comunicação. Ruídos externos, outras pessoas falando junto. E qual é a estratégia para facilitar essa comunicação? Não falar da pessoa quando ela não, como se ela não existisse. Isso é horrível. Por exemplo, numa consulta, né? Aqui tem uma advogada aqui da OAB, né? Vai lá o idoso, vai a família, para um caso de interdição, sei lá, um advogado que vai receber um caso de uma interdição de alguém que está num processo demencial, vamos dizer, moderado ou ainda no início, né? Assim. E aí, a pessoa, o profissional, ele fala só com o filho, né? Ou com a pessoa que é o responsável, como se aquele indivíduo ele não existisse, né? Então, a gente tem que tentar uma comunicação com essas pessoas, né? Até olhando a expressão do corpo. Eu não vou entrar aqui em muitos, porque eu tenho muitos casos por causa do tempo, mas eu tenho casos onde, numa entrevista, estava o marido e a esposa, eu vi que ali a esposa, pela expressão corporal, ela estava me dizendo que ela não concordava com aquilo que estava acontecendo naquele momento, né? Bom, ter paciência, já falei, usar o toque como sinal de alerta, né? Então, antes, foco em mim e eu posso tocar esse indivíduo num sinal de alerta se ele ainda não conseguiu estabelecer comigo uma ligação ali para que eu possa comunicar. Chamar pelo nome, eu falei isso lá. Usar palavras adultas e simples, não infantilizar a velhice, pelo amor de Deus, né? Isso é fundamental para quem trabalha com velho. Eu estou ali diante de uma pessoa de 80, 85, 90 anos que viveu muito, 75, 70, que já viveu um monte, às vezes mais do que quem está ali do outro lado. Bom, falar de forma calma e devagar. Quem atende idoso tem que ser calmo e não ter pressa. Se tiver pressa, esquece, tá? Não falar de várias coisas ao mesmo tempo. Então, fala de uma coisa de cada vez. Vamos falar sobre isso. Aí eu falo tudo que eu tenho que falar, vejo se entendeu, se compreendeu aquilo que eu estou tentando comunicar, e aí eu passo para um outro momento, ok? Se for um idoso que tem a capacidade da linguagem preservada, escrever pequenas anotações, bilhetes com pequenas anotações simples, ou palavras-chave. Remédio, por exemplo. Senhor fulano, tomar o remédio a tal hora, não adianta.
remédio, horário e nome do remédio. Isso já está lá, né? Usar figuras, objetos ou fotografias, imagem, a gente usa bastante imagem também para alguns idosos que têm perda, vamos dizer, da capacidade de comunicação, né? Gestos, expressão facial. Dar escolhas em vez de uma pergunta mais abstrata, né? O indivíduo vai perdendo a capacidade, muitas vezes, da abstração. Abstração é falar de coisas que, de uma forma, né? Que esse indivíduo, que não está explícito ali, né? Então, a gente busca, né? Mas que não dá essa conotação, né? Orientá-lo quanto ao dia, mês e ano, expressões como antes de tomar banho e depois do café, para referir o tempo, né? Isso é uma forma de se comunicar com esses idosos, né? Se a gente, porque nós humanos, nós nos orientamos muitas vezes no tempo pelas atividades que a gente executa ao longo do dia, né? Então, o café da manhã está dizendo para a gente que é manhã. Almoço é no meio da tarde. Eu tenho o hábito de tomar banho de manhã, então, para mim, banho é pela manhã. Então, está ligado à questão do tempo da manhã, né? Então, muitas vezes, isso serve como uma comunicação de orientação temporal, tá? Eu estou comunicando para ele que horas são, mais ou menos, né? Que momento do dia a gente está, né? Iluminar o ambiente adequadamente, verificar óculos e próteses auditivas. Se esse idoso não tiver isso adequado, também não vai adiantar. Marcadores de memória, então, lista de horários dos remédios, lista do conteúdo dos armários, da cozinha, dos óculos, isso tudo a gente fala mais para cuidador, né? Descanso e lazer de quem cuida, isso é importante. Porque quem trabalha com idosos tem que estar bem, não pode estar numa situação de maior estresse, porque senão ele não consegue dar o tempo, ele não tem paciência para lidar com aquele sujeito, ele está ali, não está disponível para escuta, né? Para ouvir, tá bom? Bom, esse é o nosso próximo encontro para a semana que vem, é como construir uma relação de ajuda na comunicação. Eu convido a todos já, quem está aqui já, para a gente fazer essa complementação dessa aula de hoje, tá? Porque o tempo, olha aí, o tempo ele avança, ele vai rápido, né? E eu queria aqui dizer para vocês que a comunicação, ela permite que a gente possa identificar as emoções, né? O nível de interesse que o outro tem na gente, né? O tipo de respeito que o outro tem para com a gente, né? Então, se todo mundo quer ser escutado, né? Escutado de fato, porque escutar não é só ouvir, né? Escutar é entender, é compreender esse outro, né? Através nas relações. Então, todo mundo quer ser ouvido, todo mundo quer ser compreendido, né? Ninguém procura o outro na tentativa de uma comunicação, se não for para que esse outro compreenda ele, né? Escute, ouça, né? O que aquele indivíduo está tentando saber. E aqui eu finalizo com um textinho que diz assim: a mente é como o vento e o corpo é como areia. Se você quer conhecer o vento, que é a mente, né? Observe o movimento da areia. Então, de tudo isso que eu falei, o mais importante é que a gente tenha uma observação de quem a gente está estabelecendo aquela comunicação. Então, quando eu chego próximo de um idoso, eu preciso olhar para ele, né? Eu preciso enxergá-lo no sentido de quem é aquele sujeito que está ali na minha frente. Isso vai facilitar a minha comunicação, né? Se eu não tiver interesse nele, eu não vou conseguir estabelecer uma boa comunicação com ele, né? Então, eu queria agradecer. Aqui está meu e-mail, o telefone da minha empresa, da Senior Services, que é a minha empresa de gestão de cuidados, que já tem 10 anos, aí que a gente trabalha diariamente com vários tipos de idosos, né? Com cuidadores, com profissionais de enfermagem, fora os meus 14 anos de trajetória dentro de uma instituição de longa permanência, também só com idosos, então há 24 anos eu só trabalho com envelhecimento. E uma coisa que eu faço, a primeira coisa que eu faço quando eu me aproximo de um idoso, eu me apresento, né? Eu olho o olho no olho dele,
Eu tento estabelecer uma comunicação face a face com ele sempre, né? Respeitando o tempo dele de resposta, tentando ver o que ele está tentando me comunicar com a expressão do seu corpo. Isso é importantíssimo, né? Então, assim, eu tenho que estar disponível para aquele indivíduo, né? Então, a comunicação na velhice tem a ver com disponibilidade, com interesse, né, no outro. Isso é fundamental para que a gente possa estabelecer uma boa comunicação com esse indivíduo. Imagina você que já está com um problema auditivo, às vezes problema de visão, né, visual, a gente já está com as capacidades reduzidas e está diante de alguém que não tem interesse sobre você. Então, isso vai ter ruído nessa comunicação, né? Vai ter dificuldade nessa comunicação. Bom, quem assistiu agora a nossa aula aqui, nossa live, né? Vai receber o certificado. Eu peço, quem quiser, escaneia esse QR Code que está aparecendo aí no chat para vocês, ou acesse o link que está no chat também e preencha com seus dados, ok? Agora a gente vai para uma sessão de perguntas e respostas, tá? Quem tiver alguma pergunta pode colocar aí no chat que eu já vou lendo. E eu queria agradecer vocês todo esse, vamos dizer assim, esse tempo que vocês gastaram para me ouvir, tá bom? Agora eu vou esperar um pouquinho. Vamos ver se tem alguma pergunta. Deixa eu ver quem é que entrou aqui depois. Aqui tem o Elzo, o meu TCC foi sobre o Elzo, ele mesmo. Trabalha com idosos, bem sem a importância da comunicação. Isso mesmo. Idosos com depressão institucionalizada por abandono familiar. Foi o seu TCC, né, Elzo? Bem legal como enfermeiro. Então, eu trabalhei 14 anos numa instituição de longa permanência, né, para idosos. Eu cheguei lá, tinham 260 e poucos idosos, saí de lá com 170 idosos. Então, imagina, é muito importante esse tipo de estudo, tá? Que fala sobre essa questão da depressão dos idosos institucionalizados, que é bem alta. Vamos lá. Sou cuidadora, Vanderly, aqui de São Paulo. Legal, acompanhante hospitalar, legal. Costumamos trabalhar a trimembração do indivíduo, primeiro trabalhando do sentir, pensar e o agir. Sim. Você pode explicar melhor isso, Marcos? O que é essa sentir, pensar e agir? Legal. Muito bom. Troca de saberes, legal. Aqui é muito bom. A troca de saber é sempre produtiva quando ela é bem feita e quando a comunicação ela se estabelece de forma bem adequada e efetiva, né? Quando o emissor e o receptor eles estão na mesma sintonia, que aí dá tudo certo. Se é de Ilhéus, o Edmar é de Ilhéus, é isso? Bahia, aqui no Abrigo São Vicente, legal. Fiz um estágio em uma casa, o Miqueias. Fiz um estágio em uma casa de repouso e realmente a boa comunicação é primordial, pois você consegue ter uma confiança, um equilíbrio e entender de fato de qual forma você consegue ajudar. Muito bem, é isso mesmo. Só que isso, né, Miqueias, leva tempo, né? Entender o idoso leva tempo, né? E tempo é o que a nossa sociedade hoje em dia, todo mundo está com pressa. A doutora Denise, poxa, obrigada, doutora Denise, que está aqui com a gente. Quem trabalha com idosos não pode estar com estresse. Isso mesmo. Revela no caso do idoso cuidador de idoso e não ter outro familiar e nem condições financeiras para contratar um cuidador. Isso, a questão do cuidador, doutora Denise, é uma questão no nosso país, né? Criar políticas públicas. Primeiro, antes da política pública, a gente tem que
normatizar a profissão, a gente tem que legalizar essa profissão, tornar essa profissão uma profissão mesmo, né, com regras, com uma série de, vamos dizer assim, de fatores que vão dar embasamento para as capacitações desses profissionais, o que é necessário para ser um cuidador. Na França, por exemplo, para ser um cuidador de idosos, eu faço um curso de 9 meses, eu já falei isso aqui na minha outra live, né? E eu tenho que fazer uma prova pelo governo francês, pelo Estado, para que a gente possa, para que essa pessoa possa ter o status e ter um número, né? Ter uma identidade. Igual a gente tem, eu tenho um CRP, por exemplo, que tem o conselho, né? Que vai regular essa profissão, né? Porque é uma profissão totalmente fora. Então, sim, acho que é importante. E a gente tem essa questão de idosos que cuidam de idosos, né? É isso mesmo, doutor. É muito importante a sociedade discutir isso, porque a gente tem que. Não adianta tampar o sol com a peneira. A gente tem muitos idosos no Brasil que necessitam de cuidados para pelo menos 3 AVDs, atividades de vida diária. Estou falando do dia a dia. Eu não estou falando de nada de saúde, no sentido de cuidar da doença, mas cuidar do dia a dia, que é o banho, né? Que é dar comida, né? Que é fazer compras, que são coisas que fazem com que aquele indivíduo possa existir. Então, o que a gente vai fazer com isso? A sociedade tem que começar a discutir isso, né? Todo mundo pode pagar um cuidador? Será? Não, todo mundo não pode pagar um cuidador. Mão de obra no Brasil é cara, requer recursos para isso. Mas a gente tem que pensar nessa população que está envelhecendo. Eu estou aqui na cidade de São Paulo, que é um grande centro urbano. Quantos idosos, nesse momento, estão sozinhos nas suas casas? Muitas vezes não comeram uma refeição adequada, fizeram um lanchinho, porque não tem condição de ir no supermercado, não consegue fazer uma comida. Passam dias sem tomar banho, porque não tem medo de entrar no banheiro e sofrer uma queda. Então, assim, a gente tem que pensar nisso mesmo. Isso mesmo. E tem que pensar, porque eu já sou idosa, eu tenho 62 anos, né? Eu não sei aqui se tem mais idoso aqui, mas a gente tem que pensar nisso, né? Como é que a gente vai cuidar dessas pessoas que estão envelhecendo? É o nosso envelhecimento também. Ótimo, doutora Denise. Ótimo comentário, assim. Fiquei bem contente. Bom, mais alguém? A Thelma, cada tema trabalhado, novo. Muito obrigada, Thelma. Olha, acho que você está aqui no nosso, acompanhando a nossa escola virtual do cuidado, né? Com os nossos encontros. Eu espero poder contribuir. As nossas aulas, elas não se aprofundam muito, porque, assim, como é um webinário, eu tenho diferentes profissionais aqui, né? Com níveis diferentes, idosos, tudo. Mas nós estamos aqui com o nosso curso, que em breve será lançado, né? Que é na Escola Virtual do Cuidado, que a gente vai falar exatamente todos os temas vão estar ligados à questão dos idosos e do cuidado com os idosos e como eu posso me relacionar com esses idosos, mesmo é lógico, o cuidador ele vai se beneficiar mais, quem cuida diretamente, né? Mas qualquer profissional que queira assistir às aulas vai se beneficiar muito, porque vai estar conhecendo esse profissional, esse idoso, esse seu cliente, né? Seja um advogado, né? Seja um enfermeiro, seja um empresário, por exemplo, que quer inovar, porque assim o mercado dos prateados, né? Economia prateada, que a gente chama, eles são consumidores. Eu ouvi uma reportagem agora, há pouco tempo, que os maiores de 60 anos eles têm muito dinheiro para consumir e eles querem consumir, né? E o mercado não tem atendimento adequado para essas pessoas. Não treinam os seus profissionais, como aqui tinha um rapaz aqui, que eu acho que ele é da Bahia, ele tem um negócio para idosos, não é para idosos, é para geral, e ele atende idosos também de beleza, de cosméticos. Ele é muito esperto, porque ele está aqui assistindo essa aula e ele vai passar para vamos dizer assim, as pessoas que trabalham com ele, e ele mesmo no atendimento ao idoso, com certeza ele vai lembrar, né, disso que eu falei aqui. E o atendimento dele vai ser bom, vai ser
bem comunicado aquilo que ele quer dos produtos dele, né? E ele vai produzir, né? Mas, vamos dizer, em termos de economia, ele vai girar mais, ele vai vender mais, daqui a pouco vai estar cheio de idoso lá na loja dele querendo comprar. Então, o nosso curso não é só para cuidadores de idosos, né? Mas é para todo mundo que trabalha com envelhecimento, né? Eu faço atendimento aos idosos há 15 anos. Boa, Elzio. Que bom, que bom, que bom. Legal. É o Elzio que tem o... obrigada, Vanderly, pela a palminha aí, tá? Eu fico muito contente. Bom, temos idosos aqui na nossa cidade aguardando acolhimento e não tem local. Estamos aguardando faz meses e a fila só aumenta. Realidade muito triste, que precisa ser modificada. Doutora Denise, isso é uma discussão para um outro webinário que a gente pode abrir. A senhora está convidada, tá? A acompanhar aqui, inclusive, eu acho que o seu e-mail já deve estar lá na nossa lista de e-mails lá. A sociedade civil tem que se juntar e tem que discutir sobre isso. Essa é uma realidade muito triste, né? Onde os idosos precisam de acolhimento e não existem instituições adequadas para fazer esse acolhimento, né? Essa é uma realidade muito dura que a gente conhece. Políticas públicas mal pensadas. Eu fui uma vez em Brasília, numa audiência pública, para falar, para acompanhar uma audiência pública sobre a profissão do cuidador de idosos. Eu posso dizer para a senhora que eu fiquei muito decepcionada com o que eu vi. As pessoas que estavam sentadas lá na mesa, com argumentos sem nenhum sentido, pessoas que não sabem o que é a velhice, não sabem quem é o nosso cliente, quem é o idoso. Então, acho que a gente tem que juntar na sociedade pessoas que têm interesse pela causa, né? Pessoas que têm um conhecimento, como você que está aqui hoje, uma advogada, OAB de Presidente Prudente, né? E a gente poder abrir uma discussão sobre isso, né? Que é para que a gente possa mudar essa realidade, porque é muito triste, né? E eu concordo com você. A sua cidade, eu não sei quantos idosos tem aí, né? Idosos frágeis, porque enquanto o idoso ele tem a capacidade de autogestão, é muito... Por enquanto, tudo bem, mas quando ele não consegue ter a capacidade de autogestão e a família não tem capacidade de absorver isso, é muito triste. Você tem toda a razão. E você está convidada para outras lives, que eu vou trazer outros, não só de aulas, mas eu pretendo trazer profissionais que trabalham com envelhecimento para que a gente possa discutir temas como esse que você trouxe aí. Muito obrigada, viu, pelo que você trouxe. Também sou de São Paulo e correria do dia a dia acaba atrapalhando essa questão. Porém, essa aula foi excepcional, passando um pouquinho do seu... Eu é que agradeço vocês todos por estarem aqui. Eu gostaria de agradecer e dizer que esses 24 anos de trabalho com idoso, eu tenho uma bandeira que eu levanto, que é levar meu conhecimento para que isso reflita lá nos idosos, entendeu? Então, eu espero que o que eu tenha passado aqui um pouco possa impactar no trabalho de vocês junto à população idosa, e o beneficiário disso não são vocês. O beneficiário disso é o idoso, é ele que é beneficiado. Como a doutora Denise falou aqui, é muito triste, muitas vezes, a questão da velhice, né? Quando ela precisa ser cuidada, quando ela precisa ser amparada. Ok? Mais alguém? O Elzo quer compartilhar o TCC dele, que eu acho importante, eu não sei como é que a gente pode fazer isso. Olha, Elzo, vamos fazer o seguinte, você manda um e-mail aí para a gente, você deve ter o nosso contato aí, né? Você manda aí para a gente vai estudar, tá? No curso, eu tenho vamos dizer assim, uma aula sobre depressão, né, em idosos, e que aí uma das partes é a gente falar da depressão, da questão da depressão nas instituições, tá bom? Mas é muito importante esse tema que você está falando aí, tá? Vamos ver como é que a gente pode.
Eu imagino não se colocar no lugar dos outros. Exatamente. As pessoas não se colocam nem no lugar, nem ao lado dos velhos. Na verdade, eu nem me coloco no lugar dele, porque se eu me colocar no lugar dele, eu não consigo fazer nada, né, doutora? Mas eu tenho que me colocar ao lado dele sempre, né? Então, assim, eu tenho isso para mim que eu aprendi. Eu chego, eu enxergo o sofrimento, mas eu não posso me misturar com o sofrimento, né? Senão eu não consigo agir, né? Como disse nosso colega aqui, né? Agir, pensar, né? Eu não consigo pensar, agir, se eu me misturo com esse idoso, com esse sofrimento dele. Então eu sempre me coloco ao lado dele, né? Isso é uma postura que eu aprendi ao longo dos meus anos de trabalho ali direto e também com a família muitas vezes, né? Eu tenho no curso tem uma aula sobre família e envelhecimento que é muito legal, que eu falo dessas questões, que lugar a gente ocupa nesse sistema familiar também. Mas é isso mesmo. Bom, tem mais alguma coisa? Ah, sim, muito importante abordar a questão da depressão devido a vários problemas, principalmente por falta do apoio familiar. Então, o apoio familiar, isso aí também é uma outra aula, né? É um curso, aliás, eu tenho um curso sobre isso, né? Que é assim, por que essa família não está ali presente ao lado daquele idoso? É esse pensamento que a gente tem que ter, né? O que aconteceu nessa história que não está ali, né? A outra que a doutora Denise, outra questão, idoso virou galinha dos ovos de ouro, muita gente usando de doutora, olha, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Essa coisa do dinheiro na velhice é uma questão, essa daí, viu? A gente assiste cada coisa. Você, como advogada, deve assistir muito. Eu, como psicóloga, gerontologista, né? Com tantos anos de experiência, eu já assisti cada coisa de arrepiar. Então, sim, muitos idosos, muitos, eu não vou generalizar, né? Mas muitos idosos são a galinha dos ovos de ouro, sim, porque esses idosos já trabalharam, já viveram, já fizeram muitas vezes o seu patrimônio ou as aposentadorias mesmo, né? A gente imagina, né, que tem idoso. Uma vez eu fui dar uma aula em Paraisópolis, aqui em São Paulo, para um grupo de idosos que vem da favela. Aqui em São Paulo, Paraisópolis é uma favela que a gente tem, muito grande, e eu fui lá para dar. Aliás, o tema que eu fui dar lá foi depressão, para um grupo de idosos. Eram mais ou menos uns 25, 30 idosos. E quando eu acabei a aula, levantou uma idosa e falou para mim: doutora, eu estou muito deprimida, eu tenho um barraco e meu filho não tinha onde morar com a minha nora, e eu fiquei com pena e trouxe o meu filho, a minha nora e os meus 2 netos para morarem no andar de baixo, e eu fui para o andar de cima. E agora o meu filho quer tomar a minha casa. Então, o que eu faço, doutor? O que eu faço? Ele é meu filho, eu não consigo pensar na ideia de tirar ele, né? Então, então, ela falou para mim que o filho estava tirando além da casa dela, que queria tirar a casa dela, queria tirar a aposentadoria dela, queria ficar com o cartão dela, e como eu poderia ajudá-la. Isso acontece muito, empréstimo consignado em nome de idosos. Isso, olha, idoso realmente é um. A gente pode discutir aqui a noite inteira, tem muito assunto para a gente discutir, principalmente para vocês, advogados, né? Como é que faz para proteger esses idosos, né? Como é que cria uma proteção para eles, né? Então, tem muita coisa. Ah, a doutora Laudice, ela é cirurgiã dentista. Ela chegou agora, né? Ela tem 84 anos. Inclusive, eu fiz um pequeno videozinho com ela. Ela é um exemplo para todos nós e todas nós, principalmente mulheres, né? Que ela, aos 84 anos, ela estava numa cirurgia lá, fazendo assistente numa cirurgia de implantes, tal. E eu conversei com ela e ela muito bem articulada. Falou para mim que ela vai fazer uma viagem para a Europa sozinha, e eu achei isso o máximo. Ela me deu uma lição. Então, com os velhos, e doutora Laudice, muito obrigada pela a sua lição, né? Ela falou para mim: a gente precisa ter coragem, e para envelhecer precisa ter coragem, né? Os que são fracos, eles sucumbem no caminho, né? Então,
Seja bem-vinda, doutora Laudice, mesmo agora que você chegou, viu? Seja bem-vinda. Bom, tem mais alguma coisa? Que linda, parabéns. Ai, doutora Denise, eu adorei que a senhora entrou aqui. Eu estou louca para falar com os advogados também, viu? Advogado é bom, porque eles podem proteger esses velhos. Podem proteger, como também podem não proteger, né? Tem isso também. Então, a gente tem que ter advogados que sejam sérios, que entendam a causa do envelhecimento, assim como todas as profissões, né? Todas as profissões. Assim como médico, enfermeiro, psicólogo, até não tem mais, né, trocador de ônibus, aquele que pagava o ônibus, acho que não tem mais isso, né? Nem sei se tem, porque faz tempo que eu não ando de ônibus, mas, por exemplo, o cara do metrô lá que vende o bilhete, o cara que está ali circulando no metrô para auxiliar os idosos, nos vagões, você oferecer vamos dizer assim, o assento para aquele idoso que ele tem esse direito, né, adquirido pelo tempo da sua vivência, né? Então tem muita coisa que a gente pode discutir aqui, né, e comunicar aqui, né, trocar, tá bom? Cobrador existe sim, a doutora Denise Caixeta me falou. Desculpa que eu faz tantos anos que eu não ando de ônibus que eu até já nem sei. Então, esse também, a gente tem que, né? Vocês sabem que o maior inimigo do idoso qual é? É o motorista de ônibus, porque ele não está treinado e não está preparado para isso, ele está estressado muitas vezes, olha o que eu falei, o estresse, né? A falta de tempo, falta de paciência, tudo isso pode acabar numa situação que vai comprometer essa pessoa idosa, né? Então, eu acho que o nosso papo aqui foi muito rico, para mim, pelo menos, né? Eu gostei bastante. Eu queria agradecer a todos, ok? E convidá-los todos para a próxima quinta-feira, às 19 horas, onde a gente vai dar um complemento, a gente vai falar das relações de cuidado, né? Como se estrutura na relação de cuidado, de ajuda, a questão da comunicação, né? Tá bom? Então é isso. Eu queria falar também para vocês sobre, de novo, sobre o QR Code, né? Que vocês já viram aí e que vocês vão receber os certificados, tá bom? Aqui, a doutora Denise falou que ela faz parte da IBDFA, Instituto Brasileiro de Direito da Família, vai ter o primeiro congresso do idoso. Eu gostaria muito que você colocasse aqui. Você tem o link, doutora, desse congresso que vai ter? Eu gostaria muito de participar. Direito de família, muito importante para mim isso. Porque você sabe que as famílias, elas têm mesmo bastante conflito, né? E eu convido você, doutora, eu sou terapeuta sistêmica de casal e família pela Unifesp, eu fui estudar família na Unifesp aqui em São Paulo só para entender as famílias de idosos. E eu tenho um curso que, se você topar ir para a sua OAB, né, para a sua OAB de Presidente Prudente, a gente pode conversar, que é sobre família no envelhecimento, tá? Como é que essa família funciona, né? E como que essa família ela se protege muitas vezes, né? Então, e como ela lida com os membros mais velhos, né, dentro desse sistema. Se você tiver interesse, você também tem nossas redes aí, manda para a gente conversa. Tá bom, doutora Denise? A Vanderly também. Triste realidade, é verdade, Vanderly. Triste realidade, eu não entendi, mas da família, né? Você quer dizer, né, Vanderly, das relações familiares? Esse direito de família no envelhecimento precisa ser muito discutido isso. Muito, muito, porque o idoso ele sofre a violência psicológica, a violência financeira, muitas vezes vem do núcleo familiar, né? Então, e a família ela fica ali numa guerra pelos bens desse idoso, que tem famílias e de todos os níveis sociais, tá? Desde o mais pobre até o mais rico. Isso eu posso te falar que eu tenho experiência nisso, na minha vivência, assim, com isso. Tá bom?
Então, eu encerro aqui a minha live. Muito obrigada, tá? Até a próxima. Espero vocês quinta-feira, tá bom? Que vem para a gente completar aqui a nossa aula, tá bom? Me despeço então e até logo. Até a próxima.